Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Sistema de Inteligência Diária. Parte 30. Capítulo 243. O inverno chegou. Louis acordou de seu sonho e antes mesmo de suas pálpebras se abrirem completamente, a sensação quente ao seu lado o atingiu em cheio. Era macio, quente e exalava uma fragrância suave e persistente, misturada com um aroma sutil de madeira de pinho sob a luz do sol. Ele piscou, virou a cabeça lentamente e viu uma familiar cabeleira azul delicadamente espalhada sobre o travesseiro, as mechas levemente abertas subindo e descendo suavemente com a respiração dela. Emily continuava encostada nele, sem sequer mover a sobrancelha. Louis piscou em silêncio, depois suspirou com um toque de impotência. Pela nobre causa de fazer bebês, você trabalhou duro. Ele resmungou um pouco, mas havia assuntos sérios e urgentes a tratar. Ele sentou-se cuidadosamente ao lado de Emily, tomando cuidado para não a perturbar. A luz acinzentada da manhã filtrava-se pela janela, e mesmo com o aquecimento de piso, o ar ainda carregava um aroma fresco e gélido. O inverno tinha chegado de vez, e seria um inverno difícil, várias vezes mais difícil que o do ano passado. Ele pegou as luvas e a túnica que estavam ao lado da cama, vestiu-as e exalou uma baforada de vapor branco ao chegar perto do braseiro. Hora de verificar a sorte de hoje, disse ele, estendendo delicadamente a mão direita e acenando levemente no ar. Uma interface de luz translúcida azul esbranquiçada apareceu, pairando diante dele, com o texto se organizando rapidamente na tela. Atualização diária de inteligência concluída 1. O Conselho do Trono do Dragão de ontem decidiu estabelecer o Escritório Geral de Reconstrução pós-desastre do Território do Norte, criando um sistema de reconstrução para o Território do Norte liderado pelo Duque Edmund e supervisionado pela capital imperial. 2. O sexto príncipe do imperador, Asta August, liderará os esforços pioneiros no Território do Norte como modelo para a reconstrução. 3. Existe musgo de lava na borda das fissuras geotérmicas no território da Maré Vermelha, que é vermelho escuro, queima a altas temperaturas com pouca fumaça e pode ser usado para aquecimento. Louis encarou a primeira mensagem, seus olhos se estreitando ligeiramente e então um leve sorriso surgiu em seus lábios. Aconteceu mesmo. Sua mente voltou rapidamente à correspondência com seu pai alguns dias antes. Essa carta, embora contida em sua linguagem, insinuava sutilmente o provável resultado do Conselho do Trono do Dragão. Parecia que tudo finalmente havia se acalmado. A posição do Duque Edmundo estava assegurada. Para Louis, este foi um evento importante de profundo significado. Os recursos e o centro de poder do Território do Norte não foram completamente tomados pela capital imperial, mas sim estruturados sob um sistema, liderado por nobres locais para a distribuição. E ele era um dos vassalos existentes no Território do Norte, com o maior território, o mais populoso e o exército mais forte, o que lhe permitiu adquirir recursos e direitos significativos. Já que o palco está montado, devo dar um bom espetáculo, murmurou ele. Em seguida, ele voltou seu olhar para o segundo item, um tanto surpreso. O sexto príncipe do imperador, Asta August, liderará os esforços pioneiros no Território do Norte. Desse sexto príncipe, ele tinha pouquíssimas impressões. Esse príncipe chamado Asta August quase nunca apareceu em público de forma notável, nem teve quaisquer realizações relevantes. Será que o imperador teria outros motivos para enviá-lo primeiro para o norte? Seria uma demonstração? Ou um exílio? Um teste estratégico ou uma forma de temperá-lo? Louis bateu levemente com os dedos, sem se precipitar em tirar uma conclusão. Um príncipe enviado ao território do norte não poderia ser apenas uma fachada. Mesmo que ele não representasse a principal facção do poder imperial, deveria haver um propósito. Embora também pudesse ser apenas uma âncora estabelecida pelo imperador, usada para restringir outros nobres como uma vanguarda. Ele ficou em silêncio por um momento, depois deu uma risadinha consigo mesmo. Não importa qual seja a resposta, terei que lidar com ele. No entanto, não havia motivo para muita ansiedade. Ele simplesmente lidaria com ele de acordo com a personalidade de cada um quando chegasse a hora. Em seguida, ele olhou para o terceiro item, musgo de lava. As informações de inteligência indicavam que se tratava de um raro organismo geotérmico, que crescia em fissuras de alta temperatura, com alta eficiência de combustão, extremamente difícil de extinguir e quase sem fumaça, o que o tornava ideal para aquecimento e cozimento em bunkers e abrigos anti-incêndio. Os olhos de Louis brilharam ligeiramente. Essa é uma boa fonte de informação. Há alguns dias, Bradley informou que o combustível para o inverno estava em falta e as reservas de carvão eram insuficientes. E a tartaruga de Costas de Fogo não conseguiu manter o funcionamento normal de todas as residências civis. O território da Maré Vermelha teve a sorte de contar com calor geotérmico natural, mas outros territórios ao redor careciam de energia térmica. Então, estava bem ao lado das fissuras geotérmicas o tempo todo, um verdadeiro caso de não enxergar o que estava bem na minha frente. Vou mandar pessoas coletarem mais tarde. Louis desligou o sistema de inteligência, respirou fundo, vestiu sua túnica e caminhou até a janela, abrindo uma fresta para a ventilação. Lá fora, o frio ainda era cortante, e a neve branca cobria os telhados da cidade da Maré Vermelha. Então ele se sentou na beira da cama, fechou os olhos e começou seu cultivo diário. Primeiro, a técnica de respiração das marés, que mobiliza o ki de combate para circular ordenadamente dentro do corpo, subindo e descendo como as marés, permitindo que o corpo seja reenergizado a cada respiração. Em seguida, ele passou para a técnica de meditação original, deixando seu poder mágico penetrar profundamente em sua consciência, operando de forma constante e regular, construindo camadas de caminhos mágicos claros em sua mente. 2 horas depois, ele abriu os olhos lentamente. Lá fora, pela janela, o céu tinha clareado ainda mais. Ele se levantou, esticou os membros e com seu cultivo completo, sua mente estava mais clara do que quando havia acordado. Um leve farfalhar veio do outro lado da cama. Emily também estava acordada.
Ele virou a cabeça e viu Emily se apoiando delicadamente nos ombros, com os cabelos azul prateados caindo em cascata sobre eles, ainda sonolenta e um tanto lânguida. Mas seus movimentos foram rápidos. Em poucos instantes, ela se sentou, juntou os cabelos e tirou as pernas da cama. Você acordou tão cedo, ela esfregou os olhos, a voz ainda um pouco rouca, mas o olhar estava lúcido. É um hábito, disse Louis calmamente, levantando-se e pegando seu roupão de cima para vesti-lo. Emily já tinha ido até o espelho de vestir, sentado e começado a preparar sua maquiagem para o dia. Seus movimentos precisos e seu rosto ainda delicado, sem maquiagem, mostravam que ela já estava acostumada a esse ritmo diário de vida. Enquanto franzia as sobrancelhas, ela disse, o itinerário de hoje já está planejado. Faz mais de um mês que finalizamos a estratégia para o inverno. Chegou a hora de sair e ver se essas medidas foram realmente implementadas. Ela virou o rosto para olhá-lo, com um tom de voz um pouco mais leve. E também é hora de deixar o povo ver se você, seu senhor, ainda está vivo, não é? Louis deu um leve sorriso, vestiu sua túnica, abotoou a gola e ajustou as fivelas dos punhos. Muito bom. Ele caminhou até a janela e empurrou a pesada moldura de madeira, abrindo-a. Lá fora, o vento frio o açoitava, mas a luz do sol penetrava as nuvens, iluminando o solo derretido sob a neve ao longe, na cidade da Maré Vermelha, e a fumaça que subia lentamente das chaminés. Após um banho rápido, Emily e Louis saíram juntos do quarto. Caminharam pelo corredor e chegaram à pequena sala de jantar no salão lateral do prédio principal da cidade da Maré Vermelha. O café da manhã já estava preparado. Não havia pratos de prata, nem utensílios de jade, nem especiarias requintadas, nem compotas de frutas açucaradas. Em vez disso, havia algumas fatias de pão de centeio, uma panela fumegante de mingau de grãos grossos e um pequeno prato com fatias de carne de urso em conserva e um ensopado de raízes. Comparado à grandiosidade das residências nobres do passado, o café da manhã servido diante deles parecia quase mesquinho. Emily olhou para Louis ao seu lado, não disse nada, mas sentou-se em silêncio e aceitou a tigela de madeira que um criado lhe ofereceu. O sabor não é dos melhores, de fato, disse Louis com indiferença, mordendo um pedaço de pão, e deu de ombros. Mas bem, não podemos ser muito extravagantes na nossa situação atual. Emily deu uma risadinha discreta, dando o exemplo, é? Louis não respondeu, apenas deixou a boca cheia de mingau, mastigando lentamente como se não estivesse comendo comida, mas sim uma grande responsabilidade. Ele suspirou silenciosamente em seu coração, verdadeiramente um bom Deus. Ao dizer isso, ele mesmo achou um pouco engraçado. Nesta época de inverno iminente e recursos escassos, cada refeição simples era um sinal para os outros. Se até o Senhor come assim, vocês não podem reclamar. Após o café da manhã, Louis e Emily vestiram armaduras leves e capas grossas. As capas eram envoltas em uma espessa camada de pele de animal, proporcionando tanto calor quanto flexibilidade suficiente. Emily usava luvas, o cabelo preso, com apenas algumas mechas azuis caindo ao longo do pescoço, o que lhe dava uma aparência arrumada e competente. Na entrada do edifício principal, a guarda pessoal já aguardava há algum tempo. Partir. Assim que as palavras de Louis foram proferidas, todos responderam e formaram fileiras. Botas de ferro rangiam na neve, placas de armadura tilintavam suavemente, e uma dúzia de cavaleiros guardas pessoais, totalmente armados, alinharam-se e marcharam, abrindo caminho para a patrulha de rua de seu senhor. Dentre eles, o que mais chamava a atenção era, naturalmente, o jovem que cavalgava na frente à esquerda, com postura ereta e espírito vibrante, Vaio. Ele usava um capacete ligeiramente grande demais, e a armadura leve sob sua capa brilhava levemente à luz do sol. Suas sobrancelhas e olhos revelavam uma inegável excitação e orgulho. Para ele, patrulhar com Lord Louis era a maior honra. De vez em quando, ele virava a cabeça para olhar para Louis, seu olhar muito parecido com o de um pequeno cão tentando abanar o rabo, cheio de reverência e excitação contidas. Você está andando com bastante orgulho, não é? Louis olhou para ele de repente um pouco divertido. Diga-me, em que estágio de cultivo você está agora? Vaio se virou imediatamente como um aluno cujo nome foi chamado, primeiro coçando a nuca, revelando um sorriso ligeiramente envergonhado. Eu consegui subir de nível há pouco mais de 2 meses, e agora sou um cavaleiro de elite de nível médio, Lorde. Assim que ele pronunciou suas palavras, a guarda pessoal silenciou instantaneamente. Até mesmo Emily ergueu levemente uma sobrancelha, incapaz de resistir à tentação de olhar para ele. Você já é uma cavaleira de elite de nível médio? Ela raramente demonstrava surpresa. Você tem apenas 13 anos, não é? Vaio estufou o peito e corrigiu-se apressadamente. Eu já tenho 14 anos, meu senhor. Cavaleiro de elite de nível médio de 14 anos. Emily murmurou. Provavelmente só existem alguns em todo o Império. Louis também esboçou um leve sorriso, com um tom de voz um tanto provocador. Ele está em processo de desenvolvimento, de cavaleiro aprendiz até agora, há menos de 2 anos. Emily disse surpresa. Isso é simplesmente um gênio entre gênios. Ao ouvir isso, Vaio endireitou ainda mais as costas e o rubor em seu rosto era quase impossível de esconder. Parece que em poucos dias, seu reino ultrapassará o meu, disse Louis com um sorriso, sem qualquer traço de ciúme na voz. Mas sim como um irmão mais velho encorajando o mais novo. Ao ouvir isso, o rosto de Vaio se fechou imediatamente, e ele gesticulou freneticamente com as mãos. Não, não, Lord Louis. Então cultivarei um pouco mais devagar e esperarei que você alcance seu objetivo antes de eu te alcançar. Essa resposta boba divertiu a todos, e uma explosão de risos irrompeu na equipe. Seu garoto tolo, disse um cavaleiro mais velho com uma risada, balançando a cabeça, nosso Lord Louis não é respeitado por causa de seu domínio de aura de combate. Exatamente. Louis também assentiu com um sorriso. Se você realmente quer me retribuir, não pense em me esperar. Ficar mais forte o mais rápido possível é a maior recompensa que você pode me dar. Vaio fez uma pausa, depois assentiu pesadamente, o anseio em seus olhos tornando-se ainda mais resoluto. Ele sussurrou, sim, Lord Louis.
Com certeza não o decepcionarei. A equipe de patrulha avançava lentamente pela neve. A neve de inverno era muito espessa, produzindo um som abafado e compactado a cada passo. A neve em ambos os lados da rua já havia se transformado em gelo, mas assim que Louis apareceu, o ar pareceu ficar menos cortante. Os moradores da cidade da Maré Vermelha interromperam seus trabalhos um a um, saindo de casas de madeira, barracas, esquinas e galpões, ora parados, ora correndo, ora ajoelhados, ora gritando alto. É o senhor, é o Lord Louis. Alguém estava tão emocionado que quase se atirou para a frente. Mesmo depois de ser gentilmente contido pelos guarda-costas, permaneceu de mãos dadas, ajoelhado na neve com os olhos cheios de lágrimas. Meu filho estava doente e sobreviveu. Disseram que foi um médico que o senhor enviou. Lord Louis, eu realmente não sei como lhe agradecer. Uma mulher chorava enquanto erguia um lenço de tecido grosseiro, como se oferecesse tudo que possuía. Louis franziu ligeiramente a testa, mas não se esquivou. Simplesmente estendeu a mão e apoiou delicadamente o ombro dela, abaixando o cachecol novamente. Viver bem é a melhor recompensa que você pode me dar, disse ele, com a voz baixa, mas grave. Emily caminhava ao lado dele, sem muita surpresa. Ela já havia presenciado essas cenas diversas vezes. E como esposa de Louis, ela também recebeu o mesmo respeito. Ela sabia que a reverência do povo da Maré Vermelha por Louis não se baseava em linhagem nobre ou cerimônia. Eles não veneravam um nobre, tinham fé em Luís Calvino. O olhar de Emily era terno enquanto ela observava os velhos fazendeiros, artesãos, caçadores e crianças. Ela observou os olhos deles quando olharam para Louis. Não havia medo, apenas respeito, confiança e uma profunda sensação de segurança emanando de seus corações. Nos corações deles, você não é mais um nobre, mas uma espécie de fé, murmurou ela baixinho, embora não alto o suficiente para que Louis ouvisse. Vai-o, por outro lado, permanecia quase ereto como uma estátua, como se temesse não ser digno de estar ao lado de Louis. Seus olhos brilhavam, mas ele não conseguiu conter o sorriso. Assim, em meio à reverência e aos olhares das pessoas ao longo do caminho, Louis e sua comitiva chegaram ao primeiro destino da inspeção do dia. O canteiro de obras das moradias comunitárias semi-subterrâneas, localizadas fora da área residencial e atualmente em construção. Esta área era originalmente uma floresta, agora está nivelada e organizada. Fileiras de fundações de novas casas estavam espalhadas de forma ordenada, com paredes de barro e vigas de madeira já tomando forma, como se uma nova vida estivesse brotando da neve. A estrutura dessas casas semi-subterrâneas era muito prática. Cerca de 1/3 foi enterrado no solo permanentemente congelado, utilizando inteligentemente a temperatura do solo como isolamento. A estrutura era sustentada por toras de madeira, e as paredes eram feitas de ramos de salgueiro entrelaçados, rebocados e compactados repetidamente com uma mistura de grama e lama. A camada final de tecido à prova de vento ainda não havia sido adicionada, mas já era evidente que aquela seria uma boa moradia para resistir ao rigoroso inverno. Inicialmente planejávamos construir 40 unidades piloto, disse Mike de capa, ao lado de um galpão improvisado, segurando as plantas e dando um breve relatório a Louis, com os olhos cheios de entusiasmo. Agora, em menos de um mês, metade do projeto já foi concluída. Não muito longe dali, junto a uma caldeira fumegante, dezenas de artesãos e moradores trabalhavam de forma organizada, serrando madeira, transportando barro, trançando vime e aplicando gesso. Tudo estava bem organizado. No canteiro de obras, os trabalhadores foram divididos em grupos de 20, liderados por artesãos experientes, o que garantiu não só alta eficiência, mas também boa organização. Essa era precisamente a política de trabalho em troca de assistência de Louis. Os sem-teto podiam encontrar abrigo, os aptos para o trabalho podiam encontrar emprego e aqueles dispostos a suar podiam trocar seu trabalho por comida e moradia. Ninguém mais tem medo de ser expulso, disse Mike com um olhar firme. Lord Louis, isso é mais impactante do que qualquer discurso. Ao saberem que o senhor havia chegado pessoalmente, todo o canteiro de obras se transformou instantaneamente em uma panela de água fervente, e todos trabalharam com ainda mais vigor. Rápido, limpem essa pilha de cinzas no telhado. Empreste-me a enxada se Lord Louis nos vir trabalhando devagar aqui. Embora os rostos dos trabalhadores estivessem cobertos de suor, eles sorriam, como se nunca tivessem sentido tanta motivação. Louis olhou em volta, assentiu com a cabeça e de repente caminhou até uma vala onde a fundação ainda estava sendo escavada. Sem dizer muita coisa, simplesmente pegou uma pá, arregaçou as mangas, abaixou-se e cavou na terra congelada. Ah, Lord Louis, você não. Mike se assustou e tentou impedi-lo rapidamente, mas Emily o conteve. Ela deu um leve sorriso. Deixe-o em paz. Embora fosse apenas para efeito de demonstração, os movimentos de Louis não foram exagerados. Ele cavava com afinco, revirando a terra pá por pá, conversando ocasionalmente com alguns jovens fortes que estavam ao seu lado. O ato pessoal de Louis de cavar a terra foi como uma faísca, incendiando instantaneamente a atmosfera de todo o canteiro de obras. Os trabalhadores, que antes estavam um pouco cansados, pareciam ter se revigorado. Suas vozes ficaram mais altas e suas enxadas balançavam com ainda mais vigor. Não podemos ficar para trás, até o Lord Louis está conseguindo. Rápido, vamos montar essa estrutura primeiro, e depois que terminarmos este prédio, vamos ajudar os vizinhos. Ei, me dê mais uma carga de barro, ainda consigo rebocar mais 2 paredes aqui. Enquanto trabalhava, alguém gritou rindo. Quando este prédio estiver pronto, serei o primeiro a morar nele. Com certeza contarei aos meus filhos que está em uma casa que construí com minhas próprias mãos, uma casa para a qual Lord Louis ajudou a cavar os alicerces. Gritos, risos e o tilintar da madeira ecoavam pelo local, misturando-se com a fumaça da cozinha e o calor do vento frio, criando uma sensação de vivacidade e energia há muito perdida. Até mesmo um homem corpulento cantava em voz alta uma canção folclórica do norte, carregando uma viga de madeira no ritmo da música.
As crianças do outro lado também foram infectadas, ajudando os adultos a passar ferramentas e desembaraçar cordas, com os rostos corados de excitação. Dessa forma, Louis e seu grupo permaneceram no canteiro de obras, trabalhando por mais de 10 minutos. Embora fosse apenas simbólico, cavar algumas pás de terra e ajudar a mover alguns troncos, a atmosfera já estava inflamada. Os trabalhadores labutavam com fervor, e até mesmo o vento frio era de certa forma dissipado pelo seu entusiasmo. Vamos parar por aqui por enquanto, ou realmente ficaremos presos construindo o telhado, disse Louis com um sorriso, levantando-se e acenando para todos. Obrigado, Lord Louis. Disse Lord Louis. Venha nos visitar sempre. Todos se despediram com sorrisos, com um ânimo tão elevado como após uma vitória em batalha. Louis, Emily e os guarda-costas se viraram e foram embora, seguindo para o próximo ponto de inspeção. No caminho, eles passaram por um posto de abastecimento móvel da Tartaruga de Costas de Fogo. Era um espaço aberto com várias fileiras de prateleiras de metal. Diversas tartarugas de costas de fogo enormes repousavam tranquilamente sobre as prateleiras, contendo padrões avermelhados brilhantes visíveis em seus cascos, como se pudessem emitir calor a qualquer momento. Os cavaleiros empurravam cuidadosamente as tartarugas dorsais de fogo, quase totalmente carregadas e presas em trenós de transporte com estruturas de ferro frio, para dentro de carruagens, preparando-as para enviá-las aos assentamentos ao redor de Maré Vermelha. Então essas são tartarugas de costas de fogo, disse Emily, com um toque de curiosidade nos olhos ao ver essas criaturas de perto pela primeira vez. É claro que ela já tinha ouvido falar deles e sabia que eram criaturas com recursos especiais, exclusivas da Maré Vermelha. Dizia-se que eram lentos e pouco agressivos, mas conseguiam armazenar uma grande quantidade de calor, funcionando como uma combinação de aquecimento móvel e caldeira. No entanto, no passado, esse sistema não estava sob sua gestão, mas sim sob a responsabilidade de Bradley para alocação específica. Ela caminhou para frente e estendeu a mão delicadamente para tocar a superfície da concha, que se assemelhava à lava solidificada. Senhora, tenha cuidado, está um pouco quente, alertou rapidamente um cavaleiro. Emily imediatamente retirou a mão, sentindo de fato uma onda de calor se aproximando, e as pontas dos dedos ficaram levemente vermelhas. Eles estão realmente vivos, sussurrou ela, com um traço de surpresa e admiração na voz. Louis deu um passo à frente e explicou. Eles não estão totalmente ativados, apenas em sua temperatura normal, mas seu calor corporal é alarmantemente alto. Uma vez carregados, cada um pode fornecer calor suficiente para uma semana. Emily assentiu levemente com a cabeça, depois olhou para os comboios de carruagens que transportavam tartarugas de costas de fogo partindo e não pôde deixar de perguntar. Isso é suficiente para ajudar todos a passar o inverno inteiro? Louis deu um leve sorriso, mas não respondeu imediatamente. Ele olhou para a área geotérmica distante. Não é suficiente. As tartarugas de costas de fogo põem ovos lentamente e têm um longo ciclo reprodutivo, então depender delas como principal fonte de calor é, em última análise, uma gota no oceano. Então, o que devemos fazer? Emily olhou para ele, seus olhos demonstrando inconscientemente certa preocupação. Já estou trabalhando em uma solução, disse Louis, virando-se com um sorriso. Enviei alguns cavaleiros para investigar a distribuição de plantas exóticas perto das fissuras de lava. Talvez haja um novo método de aquecimento. Aguardem um pouco. Devemos ter resultados em alguns dias. Emily fez uma pausa e depois deu um sorriso suave. Você sempre dá um jeito, disse ela suavemente, quase para si mesma. Você sempre encontra um jeito de fazer com que todos vivam um pouco melhor. Louis não respondeu, apenas observou em silêncio por um momento o comboio de tartarugas de costas de fogo partir, antes de se virar e levantar a mão para sinalizar a todos que continuassem em frente. Vamos lá, próximo local, disse ele calmamente. O plantio piloto nas estufas já deve ter apresentado resultados. Os guardas pessoais seguiram imediatamente, com passos rápidos e formações ordenadas. Capítulo 244. Maré Vermelha, segunda geração de estufas. O sol da manhã atravessou as nuvens finas no alto do céu, projetando um halo pálido sobre a borda do território da Maré Vermelha. O vapor geotérmico subia silenciosamente pelas fendas, entrelaçando-se no ar e fazendo com que toda a paisagem parecesse coberta por uma camada de névoa tênue. Mais de 10 estruturas semicirculares de madeira, revestidas com uma fina camada de pedra, estavam dispostas em uma fileira de colinas baixas, estendendo-se infinitamente. Este era o local do complexo de estufas, um dos pilares do sistema de autossocorro da Maré Vermelha para este inverno. Lord Louis entrou firmemente nesta movimentada área da estufa. Seus cavaleiros pessoais o seguiam como sombras, enquanto Emily caminhava ao seu lado, sua armadura leve e capa esvoaçando suavemente na brisa. O ar estava impregnado com um aroma quente e úmido de terra, madeira e vapor, diferente do frio do inverno, e não exatamente quente, mas um cheiro próximo da própria vida. Os artesãos que construíam as novas estufas perceberam a chegada do senhor e pararam seus martelos, cinzéis e enxadas, levantando-se para se curvar em saudação. Os refugiados recrutados para participar da reconstrução também olhavam para trás, dos sulcos e canais de irrigação, sem ousar se aproximar, mas com expressões complexas nos olhos, uma mistura de gratidão e um temor indescritível. A maioria deles eram refugiados com roupas esfarrapadas, que haviam fugido 2 meses antes. Agora, porém, eles poderiam trabalhar aqui, comer à vontade e possuir um pedaço de terra para sobreviver. É Lord Louis, sussurrou uma senhora idosa, puxando a ponta da roupa da criança ao seu lado. O menino arregalou os olhos, encarando o jovem de cabelos negros com o olhar brilhando. Emily sentiu a onda de olhares da multidão e virou ligeiramente a cabeça para olhar para Lord Louis ao seu lado. Sua expressão era calma, seus passos normais, como se já estivesse acostumado há muito tempo ao peso daqueles olhares. Ele não disse nada, apenas acenou levemente com a cabeça, respondendo ao respeito e à expectativa naqueles olhos.
Ao se aproximarem do complexo de estufas, uma densa corrente de vapor subiu pelas frestas. O ar tornou-se cada vez mais úmido e quente, como se não estivéssemos na gélida região norte, mas sim nas partes sul do império. As paredes da estufa são feitas de lona grossa, peles de animais e terra compactada, murmurou Emily suavemente, passando os dedos pelo couro manchado na superfície. Lord Louis assentiu com a cabeça. A camada externa da estufa de fato utilizava a estrutura multicomposta que ele havia proposto. Não se preocupava com a estética, mas sim com a praticidade, sendo capaz de resistir aos ventos e à neve mais intensos do inverno na região do território da Maré Vermelha. A entrada da estufa tinha portas duplas à prova de vento, separadas por grossas cortinas de lã para impedir a entrada direta de ar frio. Trilhos e roletes também foram instalados na entrada, facilitando o transporte de fertilizantes e colheitas, garantindo que mesmo se a neve intensa bloqueasse as estradas, as operações não seriam paralisadas. Um ancião vestindo uma capa de tecido grosseiro e carregando uma bolsa de ferramentas na cintura apressou-se a cumprimentá-los, com vestígios de lama e vapor ainda no rosto. Era naturalmente Mick, o oficial de assuntos agrícolas. Lord Louis. Sua voz transbordava uma excitação irreprimível, e as rugas em seu rosto se acumularam com um sorriso. Isto foi modificado com base nos projetos que vocês deixaram no ano passado. Chamamos-lhe estufa de segunda geração da Maré Vermelha, é uma versão melhorada da do ano passado. Ótimo, mostre-me, sorriu Lord Louis, sem demonstrar qualquer severidade. Mick imediatamente se virou para liderar o caminho, seus passos rápidos, mas um tanto arrastados. Enquanto caminhava, ele explicou com entusiasmo. Desta vez, adicionamos uma estrutura de suporte de camada dupla e também usamos aqueles tubos geotérmicos que você mencionou. Não desabam facilmente e conseguem manter a temperatura e a umidade constantes. O telhado é feito de lajes de pedra leve recém-moídas, que refletem a luz e são mais quentes. Calma aí, interrompeu Lord Louis com um sorriso. Sim, peço desculpas, meu senhor. Lord Louis caminhou até uma parede lateral de uma estufa, deu-lhe algumas batidinhas leves, em seguida, agachou-se para tocar a borda inferior da parede. Sob as camadas de lona grossa e peles de animais havia uma mistura compactada de palha e lama, áspera, mas resistente. Com a ponta dos dedos, ele podia sentir a densidade sólida e a secura, sem qualquer sinal de umidade. A espessura e a densidade estão dentro dos padrões, murmurou Lord Louis. Em seguida, atravessaram a passagem de segurança. Ao entrarem na estufa, foram recebidos pelo aroma rico e úmido da terra e pelo vapor quente. O que seus olhos viram foi uma vasta extensão verde. Uma leve névoa flutuava no ar úmido, e lâmpadas de pedra pendiam no alto, sua suave luz branca refletindo nas paredes refletoras com revestimento especial, iluminando toda a estufa com um brilho nítido. Os sulcos da terra estavam bem definidos, as valas limpas. Várias mulheres com roupas rústicas capinavam e transplantavam mudas, alguns adolescentes carregavam baldes de madeira para regar e irrigar, e os mais velhos sentavam-se por perto contando sementes e adubo. Tudo isso na região norte em pleno inverno foi quase um milagre. Emily estava parada na entrada da estufa, com um raro lampejo de espanto nos olhos. Dentro da estufa, o ar estava quente. Mick enxugou cuidadosamente o suor da testa, virando-se para olhar para Lord Louis com um toque de orgulho. Meu senhor, ainda se lembra daquela vez no inverno passado, em que 3 estufas desabaram? Eu me lembro, disse Lord Louis, olhando para o teto arqueado com um tom monótono. Desta vez, mudou, disse Mick, tentando conter a empolgação, enquanto liderava o caminho e apontava para a estrutura arqueada acima de sua cabeça. Originalmente, usávamos uma estrutura de arco único, mas quando o vento soprou e a neve pressionou, ploft, ela desabou. Emily também olhou para cima. O teto em arco era dividido em 2 camadas, áspera por fora e macia por dentro, com níveis distintos. Este é um novo projeto, baseado na sua sugestão, e discutido com o antigo artesão Mike. Agora usamos uma estrutura dividida em arcos duplos. A camada externa suporta a pressão da neve, e a camada interna fornece amortecimento. Mesmo com vento forte e neve, ela não vai desabar. Enquanto Mick falava, ele erguia um dedo grosso para gesticular. A capacidade de carga triplicou. E é ventilado, não abafado. De fato, é mais alto do que no ano passado, disse Lord Louis, olhando em volta. Havia espaço suficiente para a cabeça, ao contrário da sensação de aperto do ano anterior. Em seguida, Mick os conduziu por um corredor central de tábuas de madeira, apontando para baixo. Esta é a nossa grande melhoria deste ano. Originalmente, cada estufa utilizava sua própria água de nascente, e a eficiência era enorme. Era como queimar um castelo com fósforos. Ele deu um tapinha no grosso cano de ferro fincado no chão ao lado do seu pé, com os olhos cheios de orgulho. Agora sim, este é um corredor quente interligado. Conectamos todo o complexo de estufas. A água quente flui pelo cano principal até o final. Além disso, há uma saída para direcionar o excesso de calor para depósitos e oficinas próximas, aquecendo também esses locais. Emily ergueu ligeiramente uma sobrancelha. Você sequer considerou a recuperação de calor? Muito profissional. Foi tudo sugestão do Lord Louis. Calor é um recurso escasso. Nenhuma gota pode ser desperdiçada, lembro-me claramente. O sorriso de Mick enrugou os cantos dos seus olhos. Então Mick apontou para a abertura do cano embutida no canto, não muito longe dali, e sua fala se acelerou. Válvulas de escape de camada dupla. Chega de medo de canos estourando, sério. O incidente do ano passado me assustou tanto que não consegui dormir. Lord Louis agachou-se no chão, girando habilmente um conjunto de válvulas de ajuste de latão. Com um giro suave, um chiado de vapor quente surgiu, cessando em seguida, rápida e firmemente. A pressão está estável, a resposta da válvula é rápida, murmurou para si mesmo. O grupo prosseguiu em frente, com a luz do sol tornando-se mais abundante.
E a iluminação? Mickey apontou para o teto. O material não era mais a lona pesada de antigamente, mas sim um tecido oleado translúcido, entrelaçado com uma malha refletora prateada. Ambos os lados das paredes também eram revestidos com grandes lajes de pedra lisa, como espelhos naturais, que refletiam repetidamente a luz emitida pelas pedras claras, tornando toda a estufa tão iluminada que quase não havia sombras. Agora, não importa o quão nublado esteja, não tememos a falta de luz. Mesmo que neve, há luz suficiente para o dia todo, disse Mickey, gesticulando para que os cavaleiros tivessem cuidado ao caminhar. Desta vez, também penduramos vasos de cerâmica e redes de tecido para regular a umidade. O calor geotérmico é muito forte e a umidade também é alta. Se o vapor de água pingar descuidadamente e congelar as mudas jovens, todos os nossos esforços serão em vão. Ele então apontou para o topo. O topo tem uma estrutura de escorregamento, veja bem, quando a neve cai, ela desliza sozinha, sem necessidade de varrição manual. É prático e seguro. Lord Louis assentiu em silêncio. É assim que deve ser uma estufa capaz de sobreviver ao inverno. E também, acrescentou Mickey com certo entusiasmo, agora existem interfaces reservadas entre as estufas, então, se precisarmos expandir no futuro, podemos simplesmente conectá-las diretamente. Os tubos de água quente também podem ser conectados, sem necessidade de abrir novas fissuras no solo. Emily perguntou baixinho, como blocos de construção? Sim, essa é a ideia. Lord Louis olhou para a distância. Dezenas de estufas estavam dispostas ordenadamente, com corredores interligados. Vapor quente se entrelaçava e subia como névoa acima dos telhados, assemelhando-se a uma vila subterrânea fumegante. Ele deu um tapinha no ombro de Mickey. Muito bem. Mickey sorriu. Ele limpou a lama das mãos e ergueu a mão para apontar para o fundo da estufa. Escute, meu senhor, aqui. O que estamos plantando agora não é mais centeio e batatas. Ele conduziu rapidamente Lord Louis e Emily por um corredor baixo que dava acesso a uma estufa úmida e quente. Ali, em campos cuidadosamente arranjados, mudas recém-germinadas estavam densamente espalhadas. Suas folhas tinham uma cor verde esbranquiçada pálida incomum, com pontas ligeiramente arroxeadas, emitindo uma estranha luz fria sob a iluminação das pedras. Uma etiqueta ao lado dizia, área de teste de trigo osso de neve. Este é o trigo osso de neve, disse Mickey, com um orgulho incontrolável na voz. Foi cultivado a partir das sementes que você me deu. Depois do nosso plantio experimental, descobrimos que é realmente uma cultura naturalmente preparada para este tipo de inverno. Ele se agachou, cuidadosamente retirou uma pequena porção de trigo e a entregou a Lord Louis. Lord Louis sabia, naturalmente, que havia tomado conhecimento dessas sementes através do sistema diário de inteligência e ordenou aos cavaleiros que as recuperassem para entregar a Mickey para cultivo. Dizia-se que era uma cultura antiga de sabor muito ruim, mas altamente adequada para cultivo em regiões mais frias e que produzia uma colheita enorme. Veja bem, este alimento pode amadurecer em apenas 35 dias e é muito calórico. Uma tigela equivale a 3 tigelas de arroz de centeio. O sabor é realmente forte, e um pouco amargo, mas pode salvar vidas. Pode ser consumido após um processamento simples. Emily acariciou suavemente a espiga de trigo, murmurando, suas nervuras são diferentes das do trigo comum. Sim, e até os talos são especialmente resistentes. Podem ser usados como forragem para o gado. Nada é desperdiçado. Esta cultura seria desprezada pelos solistas, mas agora se tornou a fonte de sustento da nossa região norte, disse Lord Louis calmamente. Mickey fez uma pausa e em seguida os conduziu para outro lado. E isto? Eles chegaram a outra estufa baixa, onde o ar era ainda mais úmido e um leve cheiro de terra pairava no ar, com um toque de amargor. Tubérculos grandes e irregulares despontavam do solo parcialmente enterrado, com cascas marrom escuras e ásperas, folhas murchas e uma aparência bastante comum. Batata amargor gelado, apresentou Mickey. Extremamente resistente ao frio. Possui uma toxina anestésica natural, não fatal, mas o gosto será muito ruim. Rico em amido e crucialmente proporciona uma colheita enorme. Ele enfatizou esse ponto, entendem? Quando não há comida suficiente, isso pode salvar vidas. Escute, é realmente amargo, e comer demais vai anestesiar sua língua, mas em um ano de desastre, até isso é um luxo. Ele deu de ombros. O que é um pouco de dormência comparada a morrer de fome? Louis disse lentamente, o sabor e a variedade dessas colheitas não importam. Sua voz era muito suave, contanto que consigamos sobreviver ao inverno. Emily olhou para ele, um respeito indescritível surgindo inconscientemente em seus olhos. E Mickey pareceu finalmente ter se livrado da maior pressão, esfregando as mãos e dando 2 risadinhas, antes de acrescentar cuidadosamente, ainda estamos tentando melhorar. No futuro, talvez consigamos produzir variedades menos amargas. Mas este ano, a prioridade é conseguir superar isso. Louis olhou em volta e sob a luz intensa do vapor, viu que os deslocados estavam ocupados nos campos. Homens idosos curvavam as costas, limpando as ervas daninhas entre as fileiras de trigo, uma a uma, e mulheres carregavam potes de barro, regando cuidadosamente as plantações. Havia também algumas crianças com roupas esfarrapadas, mas que se esforçavam para imitar os movimentos dos adultos, enfiando com força pequenas pás na terra. Mais adiante havia algumas pessoas com membros amputados. Um homem forte, com uma perna só, apoiava-se em uma muleta de madeira, revirando a terra enquanto ofegava pesadamente. Uma senhora idosa segurava um ancinho de ferro com uma das mãos, soltando laboriosamente a terra para um pequeno canteiro de mudas. Seus corpos eram incompletos, mas em seus olhos ardia uma luz quase obstinada. Era a vontade de viver e, ainda mais importante, o desejo de poder ficar. Se essas pessoas estivessem em outros territórios nobres, já teriam sido expulsas há muito tempo por serem consideradas um fardo, abandonadas à própria sorte na região selvagem e nevada para morrer. Mas no território da Maré Vermelha, Louis não só não os expulsou, como também deixou um meio de vida para eles.
Enquanto conseguissem se mover, tinham trabalho e podiam receber uma porção de pão sírio e sopa quente. Eles entenderam que essa era uma graça concedida por Luís. O que era ainda mais raro era que essa graça não era caridade, mas uma forma de viver com dignidade. Não implorando, não pedindo pena, mas com as próprias mãos, para conquistar cada pedaço de comida. Esse modo de vida os fazia sentir-se à vontade e os preenchia com um sentimento de quase gratidão e reverência pelo jovem senhor. Uma menininha de uns 7 ou 8 anos estava agachada junto à crista do campo, olhando fixamente para uma muda de trigo da neve que acabará de brotar da terra. Seu caule parecia um esporão ósseo na neve, fino, porém resistente. A menina juntou as mãos, rezando suavemente e com devoção em seu coração. Por favor, cresça logo. Mick estava ao lado de Louis, com os olhos ligeiramente vermelhos e a voz baixa, mas sincera. Lord Louis, se não fossem essas estufas que o senhor projetou e a mobilização antecipada de materiais, mão de obra e plantas, metade das pessoas deslocadas teria morrido de fome neste inverno. Ele olhou para o distante conjunto de estufas envolto em névoa, onde a última esperança para este inverno estava sendo cultivada sob aqueles telhados baixos e arqueados. Louis olhou para as pessoas à sua frente, com a voz calma como gelo. Isto não é um milagre. Ele fez uma pausa, observando a multidão que ainda lutava na água lamacenta. Este é o resultado do trabalho árduo de todos. Emily ficou ao lado dele, em silêncio por um longo tempo. Ela olhou para as pessoas ocupadas nos campos, para aquelas figuras cansadas, mas inflexíveis da guerra, e depois para o jovem Lorde que salvara o território do norte. Emily falou suavemente, sua voz tão delicada como se tivesse derretido na névoa quente. Eles ficarão gratos a você. Ela virou ligeiramente a cabeça, olhando para Louis. A luz do sol penetrava a névoa, iluminando-o perfeitamente em seu ombro, e um leve brilho surgiu em sua capa branco-acinzentada. Sua expressão era calma, seu olhar penetrante, mas as olheiras profundas denunciavam seu cansaço. Mas foi um jovem como esse que, na lama desesperançosa de inúmeras pessoas, manteve uma ordem relativamente completa. Louis já havia se adiantado, seu tom voltando à sua habitual firmeza. Todas as estufas continuem a se expandir. O segundo lote de plantio comece o mais rápido possível. A cada ordem, os funcionários civis que acompanhavam o funcionário a registravam imediatamente, e Mick respondia repetidamente, instando as pessoas a distribuir e organizar os recursos. E quando Louis se virou para ir embora, não pôde deixar de olhar para trás, para o conjunto de estufas. Fileiras de estufas erguiam-se como colinas baixas, aninhadas silenciosamente nos campos onde a névoa da manhã ainda não se dissipara. Como guerreiros silenciosos, guardando a linha de frente deste inverno rigoroso. Espero que estas possam render um pouco mais no inverno. Ele ficou em silêncio por um longo tempo, seu olhar alternando entre as estufas e o céu. Nuvens escuras continuavam a se acumular e o frio se intensificava. Louis e sua comitiva deixaram a área da estufa, caminhando sobre a neve, em direção ao norte pela estrada principal. O vento ficou mais forte, o céu escureceu ligeiramente e as montanhas distantes já estavam cobertas por uma espessa camada de neve. Até mesmo os contornos das florestas começaram a ficar indistintos. A sombra do inverno se aproximava lenta, mas irreversivelmente. O armazém da Rocha Vermelha ficava bem perto. Era um enorme conjunto de armazéns escavados na montanha, com portas que lembravam um castelo de ferro aninhado na rocha, e camadas de degraus e rampas de pedra que se estendiam para o interior. Naturalmente, possuía a vantagem de ser à prova de vento e resistente à neve. Ao chegarem, viram duas equipes trabalhando em frente ao armazém. Uma delas era uma equipe de transporte de grãos da guilda mercantil Calvin, vinda do sul. O líder da caravana, vestindo uma pesada capa, dava ordens aos seus homens em voz alta. Eles estavam transportando caixas de carne salgada de animais e rações secas de alto teor calórico, envoltas em estopa grossa de carroças de madeira, empilhando-as ordenadamente junto aos trilhos deslizantes do armazém. O aroma apetitoso da carne de animal, misturado com o vento frio, os atingiu em cheio, fazendo Emily engolir em seco inconscientemente. E quase ao mesmo tempo, outra equipe de retorno de grãos do norte, liderada pelos Cavaleiros da Maré Vermelha, também chegou do outro lado. Estavam completamente carregados com excedentes de grãos selecionados e recuperados de aldeias abandonadas e dos armazéns de nobres desapossados. Nos vagões havia centeio mofado e filtrado, cenouras duras e até mesmo alguns feijões selvagens armazenados por muito tempo, que poderiam ser transformados em ração. As duas equipes se cruzaram em frente à porta do armazém da Rocha Vermelha. Uma trouxe esperança, e a outra recuperou remanescentes. Naquele momento, Louis estava de pé no ponto mais alto na entrada do armazém, observando a cena como se estivesse contemplando uma importante via de abastecimento em pleno funcionamento. O abastecimento da Maré Vermelha estava fluindo. Por acaso, Bradley estava lá, vestindo uma grossa capa preta, a cabeça baixa, examinando um livro razão detalhado, com a expressão rigorosa de sempre. O senhor chegou em boa hora, Lord Louis. Ele ergueu os olhos e viu Louis, que se aproximava para cumprimentá-lo. Seu tom era tão firme quanto de costume, mas ele não conseguia esconder um leve alívio após a longa espera. Esta é a lista consolidada do celeiro. Eu estava prestes a enviá-la para o senhor. Louis pegou o papel, deu uma olhada no livro razão um pouco grosso e assentiu com a cabeça. Bradley explicou. Em relação aos alimentos básicos, temos uma reserva de 10.000 toneladas de centeio, principalmente no armazém da Rocha Vermelha, que é o nosso principal grão. 6.000 toneladas de batatas estão planejadas como principal alimento para consumo durante a primeira metade do inverno. Em termos de proteína, o peixe defumado é o mais consumido, com 3.000 toneladas. Devido às limitações de conservação, sua distribuição tem sido priorizada. A carne salgada soma 1.500 toneladas.
500 toneladas são destinadas a acompanhamentos, incluindo vegetais em conserva. Para fornecimento de grãos de emergência, 1.000 toneladas de trigo Snowbone e 3.000 toneladas de batatas Bitter Frost são novas colheitas de grãos experimentais, destinadas principalmente ao uso emergencial. Há também 2.200 toneladas de biscoitos duros e pão militares transportados do sul, e 500 toneladas de mel e produtos apícolas, priorizadas para os feridos e crianças pequenas. Restam apenas 200 toneladas de feno e ervas medicinais. Se a peste de inverno voltar, o estoque poderá ficar escasso. Após falar, acrescentou em voz baixa, o estoque total de grãos se mantém acima de 20.000 toneladas, o que pode nos estabilizar no curto prazo. Mas se a onda de frio se prolongar, as estufas ainda precisarão acelerar a segunda leva de produção. Bom, respondeu Louis fracamente, seu olhar percorrendo as caixas de grãos cuidadosamente empilhadas, e depois observando a porta do armazém se fechar lentamente ao longe, seus olhos ligeiramente escurecidos. Superficialmente, ele assentiu com a cabeça em sinal de aprovação, mas no fundo não estava tranquilo. Embora a quantidade de grãos fosse de fato suficiente para manter as operações, considerando as quase 90.000 pessoas em todo o território da Maré Vermelha e seus territórios afiliados combinados, essas reservas eram, na verdade, suficientes apenas para mal conseguir passar o inverno, reduzindo algumas mortes. Caso ocorresse um desastre de neve inesperado, atraso no transporte ou surto epidêmico, a situação se tornaria imediatamente tensa. Ele sabia que nada disso precisava ser dito em voz alta. Bradley havia cumprido seu dever, e o que poderia mudar a situação não era a ansiedade, mas sim os próximos passos na alocação e na estratégia de plantio. Nesse instante, um carregador magro, vestido com roupas grosseiras e com o braço envolto em tiras de juta também grosseiras, viu Louis durante o descarregamento. Ele se ajoelhou de repente, com a voz emocionada e trêmula. Lord Louis, muito obrigado. Nós, pessoas sem teto, que achávamos que morreríamos neste inverno. Agora não só temos comida para comer, como também trabalho e dignidade. Louis olhou para ele e não disse nada, apenas acenou com a cabeça e fez um gesto para que ele se levantasse. O porteiro enxugou os cantos dos olhos, com o rosto cheio de seriedade e esperança. Além do carregador comovido que se ajoelhou em sinal de gratidão, muitos outros trabalhadores e pessoas deslocadas também se reuniram ao redor. Alguns inclinaram a cabeça em saudação, alguns agradeceram-lhe com lágrimas, e alguns simplesmente permaneceram em pé, olhando solenemente para o seu senhor. Muito obrigado, Lord Louis, muito obrigado mesmo. Estamos dispostos a trabalhar o dobro e não vamos reclamar. Enquanto pudermos viver e comer uma refeição quente, não temos medo de nada. Essas vozes se elevavam e se apagavam, tornando a atmosfera extraordinariamente fervorosa e sincera em apenas alguns instantes. Diante dessa cena, Louis apenas sorriu e disse suavemente, a comida é algo que você conquistou com seu próprio trabalho, não pela caridade de ninguém. Não me ser quem, voltar ao trabalho mais cedo é mais importante do que qualquer coisa. Ao ouvir isso, a multidão pareceu se inflamar como palha seca, respondendo em uníssono, sim, senhor. Entendido, senhor. Eles retomaram o trabalho de transporte e contagem com todo vigor, e até o carregador que inicialmente estava ajoelhado se levantou com os olhos vermelhos, carregando uma carga de grãos mais pesada do que antes. Emily ficou parada, observando em silêncio sem dizer nada. Essa não foi uma cena acidental, mas sim o cotidiano da região afetada pela Maré Vermelha. Quando Louis estava prestes a conduzir sua equipe para o próximo ponto de inspeção, um som rápido de cascos veio de longe. Um cavaleiro da Maré Vermelha, coberto de vento e neve, cavalgou velozmente até a entrada do armazém, puxou as rédeas do cavalo, desmontou e aproximou-se rapidamente de Louis, sussurrando algumas palavras em seu ouvido. Louis franziu ligeiramente a testa, depois suas sobrancelhas se ergueram um pouco e um lampejo de alegria inesperada surgiu em seus olhos. O pessoal da Floresta Mágica? Finalmente chegaram? Murmurou para si mesmo, sem conseguir esconder um traço de deleite na voz. Então ele se virou para todos e disse, vamos pular o próximo ponto por enquanto. Vamos voltar ao castelo da Maré Vermelha. Emily olhou para ele com curiosidade, mas não perguntou nada, apenas assentiu em silêncio. O grupo então se reagrupou e, enfrentando o vento frio, voltou na direção do castelo da Maré Vermelha. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 245. Teste de magia. Dentro do salão de reuniões no terceiro andar do edifício principal do Castelo da Maré Vermelha, a braseira ardia intensamente, dissipando o frio trazido pela primeira neve lá fora. Vários magos com mantos cinza azulados estavam sentados ao redor de uma mesa redonda, tomando chá e conversando em voz baixa. Algumas caras idosas, mas cheias de vida, misturadas com vários aprendizes jovens e dedicados, transmitiam uma inegável aura de distinção. Ao lado do assento principal, um senhor de cabelos brancos, olhos gentis e figura ligeiramente arredondada tirava um lenço limpo para enxugar o monóculo do nariz. Este era o arquimago Hermann Elvord, que liderava a equipe desta vez. Ao ver Louis e sua comitiva entrarem, ele imediatamente se levantou e os cumprimentou com um sorriso radiante. Nossa, será que é o Lord Louis, de quem toda a Floresta Mágica fala há um ano? Ele é ainda mais jovem do que eu imaginava. Louis Calvin fez uma meia reverência, num tom que não era nem humilde nem arrogante. Sejam todos bem-vindos, vindos de longe. As condições do território da Maré Vermelha são simples. Por favor, perdoem qualquer falha na hospitalidade. Simples? Hermann bateu levemente na mesa, as rugas ao redor dos olhos se acentuando com um sorriso. Ao longo do caminho, vi muitos territórios devastados, alguns arrasados, outros mal conservados. Comparado a essas ruínas, este lugar é simplesmente um paraíso. Após as formalidades iniciais, o clima ficou um pouco mais sério.
Herman tomou um gole de chá e mudou de assunto. Embora o ninho-mãe do apocalipse tenha sido completamente destruído por você, ainda assim, ele retirou um pergaminho com uma planta de sua barriga e estendeu-o sobre a mesa. Ainda não podemos confirmar se o ecossistema dessas casas devoradas por vermes realmente morreu. A planta mostrava um registro de fragmentos remanescentes das casas devoradas por vermes e o padrão mágico contexto. A expressão de Herman também ficou um pouco mais séria. Nas amostras que trouxe, descobri um cristal corrosivo de energia mágica peculiar. Na superfície parece resíduo mágico, mas na realidade, é mais como fragmentos de uma consciência esporulada, como um cérebro morto ainda tentando se mover. Ele suspirou baixinho e disse: temos que suspeitar se ainda existe a possibilidade de um mecanismo de ressurreição no que o ninho-mãe do apocalipse deixou para trás. Mesmo que seja apenas localizado, seria suficiente para criar um novo desastre. Então você veio pessoalmente? Herman assentiu com a cabeça. Sim, o Mago Supremo estava preocupado. Ele fez uma pausa, depois sorriu novamente. Claro, não estamos aqui apenas para investigar insetos. Há alguns meses, você enviou uma inscrição para se juntar à Floresta Mágica. É que, com a situação em Maré Vermelha, imaginei que você não teria disponibilidade para ir até nossa sede fazer o teste por alguns meses, certo? Louis assentiu com a cabeça e perguntou: o teste de mago exige ir a um campo de treinamento especial? Lembro-me de que há um espaço aberto no campo de treinamento do norte, pelo menos é mais seguro. Herman sorriu. Não precisa se preocupar. Desta vez preparamos algumas ferramentas pequenas especialmente para isso, então fazer testes aqui não tem problema nenhum. Os magos que acompanhavam o grupo colocaram caixas de madeira, uma a uma, no centro do salão e as abriram com alguns cliques. Dentro das caixas havia diversas ferramentas e instrumentos simples que emitiam tênues flutuações mágicas. Emily ficou parada com os olhos fixos em Louis, como que a dizer: que outras surpresas você tem que eu desconheço? Em seguida, seu olhar acompanhou o processo de desembalar os itens, com um toque de expectativa nervosa. Vamos realizar 3 testes, disse Herman, apontando para os itens na caixa. Louis assentiu com a cabeça, mas um leve lampejo de reflexão profunda brilhou em seus olhos calmos. Finalmente chegamos a esse ponto. Ele olhou para os magos. Vários dos mais jovens tinham expressões inquietas, seus olhares uma mistura de escrutínio e expectativa. Emily estava parada na beira do corredor, como se estivesse nervosa por ele, e também como se estivesse silenciosamente orgulhosa. Ele falou baixinho: então vamos começar. O ambiente na sala de reuniões ficou mais tranquilo, até mesmo o crepitar da lareira parecia muito mais suave. Herman pegou um pequeno funil transparente da caixa de testes e entregou a Louis. Aqui está o primeiro instrumento de teste que nossos aprendizes de magia usam, explicou ele com um sorriso, uma ampulheta de sifão. Os magos a chamam de frasco da paciência. Se a magia for muito forte, ela explodirá. Se for muito fraca, não fluirá. Para torná-la estável, você precisa guiá-la como quem puxa a água por um fio. Louis olhou para o instrumento. A ampulheta era cristalina, com minúsculas partículas de areia branco-acinzentada suspensas em seu interior, como se estivessem congeladas no tempo. Padrões mágicos azuis tênues estavam inscritos na superfície do funil, emitindo silenciosamente uma leve luz fria em sua palma. Ele estalou os dedos, a areia fina tremeu levemente, então ele respirou fundo e absorveu lentamente o poder mágico. No instante seguinte, a ampulheta do sifão vibrou suavemente, e as partículas de areia imóveis pareceram despertar, começando lentamente a girar e flutuar no ar, como se aguardassem a orientação de seu mestre. Louis concentrou seu poder mágico na ponta dos dedos, puxando-o suavemente, como quem dedilha uma corda extremamente fina. O primeiro filete de areia desceu lentamente, caindo na câmara de vidro abaixo. Por um instante, o ar pareceu se solidificar. Todos os olhares estavam fixos em sua mão. Aquela pequena ampulheta, aquela linha de areia quase imperceptível, e aquele gesto de mão tão firme quanto a água parada. O rosto de Louis estava concentrado, com leves gotas de suor aparecendo em sua testa, como se ele estivesse totalmente focado em controlar cada grão de areia. No entanto, só ele sabia que tudo isso era apenas a ponta do iceberg do seu controle mágico. Ele chegou a criar deliberadamente uma ligeira oscilação no meio. O fluxo de areia parou repentinamente e depois estabilizou novamente, como se tivesse sido mal salvo. Vários jovens magos exclamaram. Alguém sussurrou. Ele não estudou meditação, não é? Como é que o controle dele é tão estável? Esse nível de estabilidade, mesmo aprendizes que estão na academia há 3 anos podem não ser capazes de alcançar. E ele não usou nenhum encantamento. Herman estreitou ligeiramente os olhos, acariciando a barba grisalha e assentindo suavemente. Muito bem, muito bem. Um gênio raro entre os magos selvagens. Emily ficou parada, com os olhos fixos em Louis, brilhando de admiração. Quando o último grão de areia caiu no fundo da garrafa, a ampulheta de sifão emitiu um din nítido, como se anunciasse o fim do teste. Herman deu uma risadinha enquanto pegava o instrumento, guardando-o com cuidado e provocou. Garoto, quando se trata de talento, você está feito. Herman deu uma risadinha enquanto pegava a ampulheta de sifão, colocando-a cuidadosamente de volta na caixa de teste, seus movimentos tão lentos quanto sua aparência envelhecida, mas demonstrando grande respeito pela ferramenta. Ele acariciou a barba, um sorriso brincando em seus lábios. Garoto, seu controle mágico é muito bom. Você não seguiu o caminho tradicional, mas é mais firme do que muitos aprendizes de mago. Seu tom era descontraído, com um toque de elogio, mas também parecia estar investigando. Louis apenas deu um leve sorriso e disse em voz baixa, talvez seja porque eu aprontava muito quando era jovem e acabei aprendendo alguns truques. Ele falou com modéstia, num tom suave e sem pressa, sem qualquer traço de presunção.
Controle é importante, mas também precisamos ver se você tem poder explosivo. O sorriso de Herman não se desfez. Ele acenou com a mão. Venha, prepare-se para o segundo hard. Ele pegou uma pedra redonda cinza escura do mago que o acompanhava, aproximadamente do tamanho da palma da mão com uma superfície áspera, que revelava vagamente veios branco-prateados como rachaduras que a atravessavam. A segunda rodada testa o poder explosivo mágico. Ele colocou a pedra sobre a mesa e deu um leve toque nela. Explosão de pedra de carvão. Se você atingir sua estrutura interna com magia superaquecida, ela explodirá. Claro, isso requer uma grande quantidade de magia. Se não houver magia suficiente, ela não pegará fogo. Com isso, ele piscou para os magos atrás dele. 2 jovens magos correram rapidamente para a frente, habilmente erguendo barreiras protetoras ao redor e isolando uma distância segura com cordas vermelhas, chegando até a pedir educadamente a Emily que desse alguns passos para trás. Louis olhou para a pedra de carvão, expirou suavemente e deu um passo à frente. Ele ergueu a mão direita com os dedos ligeiramente afastados, e na palma da mão, um pequeno brilho vermelho intenso se formou silenciosamente. Para os observadores externos, parecia uma coleta lenta e trabalhosa de magia, que chegou a oscilar instavelmente diversas vezes devido à falta de familiaridade. Mas somente o próprio Louis sabia que estava suprimindo o poder mágico que surgia quase instintivamente, reduzindo-o a menos de 1/5. A chama lentamente tomou forma não grande, mas intensamente quente e opressiva. Ele firmou os pés, concentrou a atenção e lançou o fogo em direção ao centro da pedra de carvão, na fenda branco-prateada. Bang! Foi como se um trovão tivesse explodido. A pedra de carvão inchou violentamente de repente e depois explodiu com um estrondo. Fumaça negra se espalhou, e uma rajada de ar escaldante rugiu, varrendo todas as direções. Feitiço de selamento. Herman reagiu com extrema rapidez, movendo a manga para formar um escudo de luz azul prateada no ar, cobrindo perfeitamente os fragmentos que respingavam e a onda de calor. Ainda assim, alguma fumaça se dispersou, preenchendo o salão, e o ar ficou momentaneamente impregnado com o cheiro de enxofre e carvão. Tosse, tosse. Louis deu um passo para trás, ligeiramente perturbado enquanto se protegia da poeira, depois baixou a cabeça e ofegou algumas vezes, com a expressão perfeitamente controlada. Não parecia exaustão, mas certamente não era fácil, como o mago recém-progressado que havia levado seu poder ao limite. Até ele admirava sua própria atuação. Mas os magos presentes ficaram ainda mais chocados. Essa explosão foi rápida demais, não foi? O processo de concentração de calor foi quase imperceptível. Ele não usou nenhum feitiço auxiliar, nem qualquer guia de encantamento. Como ele conseguiu atingir o ponto vital em tão pouco tempo? O fogo atingiu diretamente a rachadura? Foi instinto? Herman ponderou por um momento, batendo levemente com o dedo em seu cajado, com um olhar de admiração evidente nos olhos. Afinidade extremamente alta com o elemento fogo, poder explosivo não inferior ao de feice de cobre. Ele fez uma pausa e acrescentou com um sorriso, e julgamento extremamente preciso, capaz de encontrar o ponto fraco num relance. Bom, muito talentoso. À medida que a fumaça da mina de carvão se dissipava gradualmente, os guardas deixaram a área e os magos também retomaram suas posições. Herman acariciou sua barba um tanto desgrenhada, arrepiada pela explosão, e disse com um sorriso: o terceiro teste é simples, não são necessárias ferramentas. Ele olhou para Louis com um tom mais relaxado. Use alguns feitiços que você domina para vermos sua desenvoltura na aplicação. Algo como iluminação, lâmina de vento, bola de fogo, escolha o que preferir. Lembre-se apenas de ser coerente e natural, não se sinta muito preso, relaxe. Louis assentiu com a cabeça. Levantou a mão direita, passou a mão suavemente na palma e sussurrou: feitiço de luz. Uma suave esfera de luz surgiu da ponta de seus dedos como uma lâmpada suspensa no ar, emitindo um brilho constante e acolhedor. A auréola não era deslumbrante, mas delineava claramente todo o seu corpo, como prelúdio de algum tipo de apresentação teatral. Logo em seguida, ele acenou com os 5 dedos da mão esquerda, e a bola de luz foi subitamente levada pelo vento. Uma lâmina de vento passou zunindo pela sua palma, rasgando a fina névoa no ar e produzindo um som nítido de corte. Ele moveu os pés levemente, estalou os dedos e uma bola de fogo saltou da ponta de seus dedos, uma bola de fogo. A bola de fogo expandiu-se rapidamente no ar, sendo então comprimida com precisão por ele até o tamanho de um punho, girando, rolando, saltando, como se dotada de vida e agilidade. Ele girou a bola na ponta dos dedos por um instante antes de arremessá-la com um som nítido. A bola de fogo descreveu um arco gracioso pelo ar, pousou suavemente e se extinguiu silenciosamente, sem que uma única faísca fosse expelida. Ele esboçou um leve sorriso, retirou a mão e se levantou, com a respiração tão calma quanto antes, como se tivesse apenas feito um alongamento casual. Naquele instante, o plenário ficou em silêncio. Vários jovens magos estavam com a boca ligeiramente aberta, chegando até a esquecer de fechá-la. Ele não usou encantamentos convencionais, nem canalizou padrões mágicos para guiá-lo, apenas o liberou por instinto. Muito eficiente, não é? O feitiço iluminação não vacilou, a lâmina de vento não se desviou, a bola de fogo não explodiu. Isso não pode ser apenas magia rudimentar, ponto. Seus movimentos são como a liberação instintiva aprendida em combate, completamente diferente dos vestígios de uma educação acadêmica sistemática. Herman também fez uma pausa, depois caiu na gargalhada, caminhando alguns passos mais perto com sua equipe. Você, rapaz, é realmente um prodígio. Ser capaz de usá-lo com tanta firmeza apenas por intuição. Isso não é talento, é compreensão inata.
Ele fez uma pausa, estalando a língua. É como um gênio de iluminação selvagem. Emily estava parada ao lado do corredor, com os olhos praticamente brilhando. Este homem é simplesmente onipotente. Mas Louis apenas sorriu levemente, aparentemente indiferente à sua recente demonstração de afeto. Herman deu um tapinha no ombro dele, dizendo meio brincando: por que você não pula a avaliação e vem direto para a nossa floresta mágica como professor? Louis sorriu gentilmente. Quando eu era jovem, conheci um velho mago selvagem da minha família. Ele viu que eu tinha talento e me ensinou algumas coisas básicas. Ninguém sabia que os chamados ensinamentos básicos eram, na verdade, o legado final do lendário mago Locke, já falecido. Naquele momento, ele só queria uma autorização que lhe permitisse usar magia legalmente e acessar outras informações mágicas. Ele não precisava ser extravagante. O suficiente para ser surpreendente, o suficiente para se destacar excepcionalmente de uma maneira razoável. Se ele demonstrasse toda a sua força, os magos presentes hoje provavelmente ficariam apavorados e pediriam instruções a seus superiores. Um monstro apareceu aqui. Enquanto o último lampejo do feitiço se extinguia lentamente no ar, Herman aplaudiu suavemente, e os magos ao redor também assentiram em aprovação. Não se tratava de uma salva de palmas protocolar, mas de um reconhecimento genuíno de um gênio que não se deixou moldar pela tradição. Herman caminhou para frente, apoiando-se em seu cajado, e anunciou com um sorriso: Louis Calvin, você passou com louvor no teste básico de admissão da Floresta dos Mágicos. A partir de agora, você recebe o título de Mago da Máscara de Ferro. Dito isso, ele tirou da manga de sua túnica uma máscara cinza escura, de design simples, gravada com os padrões mágicos branco-prateados que simbolizam a Floresta dos Magos. Esta é uma máscara mágica que simboliza seu reconhecimento formal pela Floresta dos Mágicos, embora ainda seja de nível básico. Ele acenou com a mão novamente, e um jovem mago deu um passo à frente, entregando-lhe um pequeno pergaminho com bordas douradas e um caderno pessoal de capa preta. Este é um passe assinado pelo próprio Mago Supremo, que lhe permite o acesso a alguns dos postos avançados estabelecidos pela Floresta Mágica em vários locais. Além disso, acrescentou Herman, considerando que você está no norte e que é impossível visitar pessoalmente a sede da Floresta Mágica em curto prazo, já preparamos um lote de livros de magia para iniciantes para você estudar e usar. Um mago que acompanhava o grupo abriu uma caixa de livros próxima, dentro da qual vários livros de magia com capas grossas e padrões mágicos impressos estavam cuidadosamente organizados. Louis pegou a máscara do mago, e no instante em que a ponta dos seus dedos tocou o metal, não houve uma alegria repentina em seu coração, mas sim uma indescritível sensação de distanciamento. Esse objeto carregava não apenas peso, mas também regras, reconhecimento e as restrições de uma ordem externa. Ele certamente compreendeu o que isso simbolizava: uma identidade mágica legítima, o reconhecimento inicial da Floresta Mágica, um caminho para mais conhecimento e recursos mágicos. Mas ele sabia em seu coração que esse caminho não mudaria seu objetivo, nem determinaria sua grandeza. Ele havia chegado a esse ponto não pela graça de outros, mas por seus próprios cálculos e decisões, e por sua própria genialidade. Mas Louis não demonstrava esse distanciamento. Ele ergueu o olhar, o semblante firme, o tom expressando adequadamente a gratidão e o decoro esperados de um jovem lord. Obrigado, Lord Herman. Sei que esta máscara não representa apenas reconhecimento, mas também confiança. Se o senhor encontrar alguma dificuldade no norte, farei o meu melhor como membro da Floresta Mágica. Essas palavras não continham humildade, mas transmitiam um senso de moderação. Ao ouvir isso, Herman esboçou um leve sorriso, com um lampejo de admiração nos olhos. Ele deu um tapinha no ombro de Louis. Esta é apenas a identidade mais básica, a de nível inicial. Se você deseja se tornar um mago formal, seja com o padrão de cobre, o padrão de prata, o padrão de ouro, então você terá que ir pessoalmente até a área central da Floresta dos Magos e passar por testes e contratos formais. Afinal, a maioria das informações de alto nível não pode ser emprestada. Essa é a regra. No entanto, todos nós ficaremos no território da Maré Vermelha por um tempo neste inverno, já que o norte não é um lugar adequado para magos viajarem longas distâncias no inverno. Se você tiver alguma dúvida, fique à vontade para vir ao nosso posto avançado temporário e perguntar. Minha porta está sempre aberta para você. Louis guardou a máscara e curvou-se solenemente diante de Herman. Obrigado, Lord Herman. Depois deste período, certamente visitarei a Floresta dos Mágicos pessoalmente. Capítulo 246, uma carta da capital imperial. Lá fora pela janela, o vento e a neve rugiam, e o céu sobre a cidade da Alabarda de Gelo estava tão cinza quanto um caldeirão espesso de ferro fundido. No gabinete do governador do território do norte, o fogo na lareira estava fraco, e a temperatura nunca conseguia suprimir completamente o frio cortante. O Duque Edmundo, vestido com uma capa militar preta, estava de pé diante de uma mesa de madeira, com as sobrancelhas profundamente franzidas enquanto contemplava um mapa desdobrado. Cidade da Alabarda de Gelo, no centro do mapa, outrora fora o orgulho do norte, agora assemelhava-se a uma ferida purulenta pregada no papel, insuportável de se contemplar. Não pode ser guardado. Seu olhar se desviou lentamente, pousando em vários outros locais potenciais para uma nova cidade no mapa, mas nenhum era totalmente adequado. Cadáveres, névoa venenosa, resquícios de energia mágica, enquanto os vestígios deixados pelo ninho da mãe não forem removidos. A cidade da Alabarda gelada não poderá ser habitada por um único dia. Contudo, a onda de frio havia chegado lá fora, e a neve pesada bloqueava as estradas. Realocar a cidade precipitadamente seria o mesmo que autodestruição.
Por enquanto, só lhes restava resistir ali, lutando para sobreviver ao inverno. Os nós dos dedos de Edmund pressionaram a mesa enquanto ele ponderava por um longo tempo, com as sobrancelhas firmemente franzidas. Nesse instante, uma batida quebrou o silêncio sepulcral. Tum-tum. A voz grave, porém ansiosa, do velho mordomo veio de fora da porta. Vossa Graça, uma carta urgente da capital imperial. Edmundo parou por um instante e levantou a cabeça. Tragam isso para dentro, disse ele com voz grave. O mordomo entrou respeitosamente e entregou uma carta em pergaminho selada com um brasão de dragão dourado. O selo de cera era excepcionalmente visível. Não era o emblema pessoal do imperador, mas sim a insígnia exclusiva do Conselho do Trono do Dragão. Edmund pegou a carta franzindo ligeiramente a testa com uma sensação de inquietação crescendo dentro dele. Ele sabia que essa carta acabaria chegando, e também conhecia o conteúdo geral da reunião que determinaria seu destino. Mas até que ele de fato abrisse o envelope, seu coração permanecia inquieto. Ele cortou silenciosamente o selo de cera, desdobrou o pergaminho e fileiras de caligrafia nítida e austera vieram à vista. Tendo em vista o desastre extremo causado pela praga de insetos desenfreada no território do norte, resultando na queda das linhas de defesa locais e em graves danos à ordem nas zonas de defesa, e considerando os esforços meritórios do gabinete do governador na coordenação do socorro às vítimas e na restauração da ordem, o Conselho do Trono do Dragão, com a aprovação de Sua Majestade Imperial, deliberou e decidiu o seguinte. É confirmado que o Duque Edmund organizou e coordenou de forma eficaz as ações durante este desastre, e seu título de governador do território do norte será mantido. Ele também receberá o cargo de administrador-chefe da Administração Geral de Reconstrução pós-desastre, para supervisionar todos os assuntos de reconstrução no território do norte. Os 3 departamentos de supervisão da capital imperial serão instalados no território do norte, integrando-se aos sistemas financeiro, militar e de administração civil, e exercendo autoridade imperial direta de auditoria e supervisão. O plano de desenvolvimento do território do norte imperial terá início imediato, com descendentes diretos da capital imperial e diversas famílias nobres se realocando gradualmente para auxiliar na reconstrução e otimizar e equilibrar a estrutura de poder. Sua Alteza Real Asta August, o 6º Príncipe Imperial, dirigir-se-á pessoalmente ao território do norte por decreto imperial para estabelecer um território imperial, representando Sua Majestade na supervisão da reconstrução e exercendo simultaneamente a autoridade imperial nas terras do norte. O Conselho de Reconstrução pós-desastre terá um total de 13 assentos, 8 dos quais serão plenamente nomeados e alocados pelo administrador-chefe da Administração Geral de Reconstrução, para auxiliar na restauração da governança do território do norte e na implementação dos planos de reconstrução. O selo no final da carta era o selo conjunto do Conselho do Trono do Dragão. Não havia assinatura pessoal do imperador, mas isso já equivalia a um decreto imperial. Após Edmund terminar a leitura, as pontas de seus dedos se contraíram imperceptivelmente por um instante. Então, ele expirou lentamente. Está salvo. Sua primeira reação foi de leve alívio, a capital imperial não havia tomado o território do norte diretamente. Em vez disso, optaram por conceder-lhe honras e lideranças superficiais sob o pretexto de aprimorar a administração da reconstrução. Este já era o melhor resultado possível. Mesmo sabendo que esse bem era, em essência, um compromisso, uma existência prolongada, a manutenção de uma dignidade residual por um fio. Ele largou a carta, seu olhar voltando-se pesadamente para o mapa, relembrando o conteúdo da carta, e suas sobrancelhas se franziram mais uma vez. Plano de desenvolvimento do território do norte, os 3 departamentos de supervisão da capital imperial, o 6º príncipe estabelecendo um território. Os olhos de Edmund subitamente se tornaram frios. De fato, o imperador não está me dando trégua, mas sim substituindo gradualmente a velha guarda. Ele rapidamente esboçou a lógica em sua mente. Os 3 departamentos de supervisão significavam que as finanças e os assuntos militares seriam totalmente monitorados, e ele não teria mais autoridade para desdobramento independente. O plano de desenvolvimento previa a transferência de descendentes diretos de importantes famílias nobres para o território do norte, sob o pretexto de reconstrução conjunta, mas na realidade com o objetivo de ocupar território e remodelar a estrutura de poder. A chegada pessoal do 6º príncipe, um enviado imperial que não era um mero nobre nominal, mas o próprio filho do imperador, efetivamente selou o caminho da intervenção imperial. Essa foi uma anexação lenta, mas completa. O território do norte ostensivamente manteve seu gabinete do governador, mas na realidade, ele não pertencia mais à família Edmund. A faca já está na garganta, só ainda não cortou. Edmund olhou fixamente para a carta em sua mão, que continha o selo do Conselho do Trono do Dragão, e ponderou por um longo tempo. Embora a lâmina do Império já estivesse na garganta do território do norte, ele ainda tinha alguma margem de manobra. A Administração Geral de Reconstrução pós-desastre do território do norte ainda era chefiada por ele como administrador-chefe. No Conselho de Reconstrução, com 13 assentos para nobres do norte e do sul, ele tinha poder absoluto para nomear 8 deles. Ao menos isso era algo que ele podia segurar em suas mãos. Ele baixou a cabeça e bateu levemente no mapa do território do norte sobre a mesa, passando rapidamente pela mente vários candidatos. O primeiro nome que lhe veio à mente foi, sem dúvida, Luiz Calvino. O Condado Pico de Neve, o único território inteiro que sobreviveu a essa catástrofe, não só se preservou, como também prestou apoio indireto ao gabinete do governador durante o período mais crítico do território do norte. Luiz tinha um exército completo e uma base popular sólida. Mais importante ainda, após essa batalha,
Ele foi tacitamente reconhecido pelo povo comum e até mesmo pelos nobres remanescentes do território do norte como um homem forte e confiável. Ele possuía a capacidade de integrar rapidamente novos nobres e as forças locais sobreviventes, e tinha a qualificação necessária para conquistar o apoio do povo. Mais importante ainda, ele era seu genro. Edmund fechou os olhos, um sorriso amargo brincando em seus lábios. Não se tratava apenas de interesses familiares, mas sim da única escolha racional para o território do norte neste momento. Além disso, a família Calvin de fato fez lobby e manobras em seu favor na reunião da capital imperial. Ele teve que retribuir esse favor. A primeira posição. Deem a ele, sussurrou Edmund para si mesmo. Quanto aos outros candidatos, várias famílias nobres importantes sobreviveram em territórios mais distantes da cidade da Alabarda de Gelo. No entanto, sua força havia sido bastante enfraquecida, herdeiros de famílias morreram em batalha. Exércitos particulares sofreram perdas e muitas famílias aristocráticas viram até mesmo suas linhagens nobres básicas serem extintas. Após essa batalha, a resiliência do território do norte despencou. O inverno ainda não havia terminado e ninguém sabia quantas pessoas sobreviveriam após suportar esse frio extremo. Ao pensar nisso, suas têmporas começaram a latejar levemente, e o zumbido em sua mente era como um sino de bronze atingido pela geada e pela neve, baixo e rouco. Desde a Grande Guerra, seus ferimentos internos nunca cicatrizaram completamente. O médico lhe dissera de forma sutil que talvez, de fato, ele não tivesse muitos anos de vida restantes. Talvez ele nunca vivesse para ver o dia em que o território do norte retornasse à paz. De repente, ouviu-se uma batida suave do lado de fora da porta. Os passos eram familiares, leves, acompanhados de uma leve respiração ofegante. Sem precisar de anúncio, Edmund já sabia quem era. A porta foi aberta lentamente. Helena, com a barriga bastante inchada, segurava uma tigela fumegante de sopa medicinal e disse baixinho: "Você está desobedecendo de novo. O médico disse que você não deve se sobrecarregar." Edmund disfarçou o cansaço na testa, exibindo um sorriso tranquilo ao pegar a tigela de remédios. "Não se preocupe, nada vai acontecer." A sopa medicinal era ligeiramente amarga, mas trazia uma leve sensação de calor. Ele baixou a cabeça, olhando para a barriga inchada de Helena, onde seu filho crescia, talvez sua única esperança para o futuro. Mas as ruínas do território do norte, os bárbaros do norte, os planos do imperador, essa tempestade de reconstrução que acabará de começar, ele não sabia em que época essa criança nasceria. Por quanto tempo mais o território do norte conseguirá resistir? Suspirou ele baixinho em seu coração. Capítulo 247. No auge do inverno. Lá fora pela janela, a neve chicoteava o céu e o vento gelado uivava. A região da fronteira norte havia entrado nos dias mais frios do ano. A nevasca espiralava pelas janelas altas da Torre da Maré Vermelha, depositando camada após camada de geada branca. As ruas estavam desertas. Apenas cavaleiros em mantos escarlates desafiavam o vento em patrulha, sua energia de batalha pulsando em um brilho carmesim que os mantinha afastados do frio. Ao longe, uma tartaruga de costas de fogo estava amarrada para passar a noite, a fornalha em seu casco expelindo vapor denso que criava uma pequena bolsa de calor em meio à tempestade. Assim é o inverno na fronteira norte, mais frio que qualquer inimigo, mais cruel que qualquer campo de batalha. Contudo, dentro do grande salão do Castelo da Maré Vermelha, o ar tinha um ar primaveril. Dentro das grossas paredes de pedra, os condutos geotérmicos instalados há anos ainda zumbiam. O calor emanava das lajes, camadas de tecido isolante pendiam nas paredes, e o cobre cinza avermelhado das placas da lareira brilhava fracamente. Sobre a mesa de conferência, um bule de chá soltava um chiado de vapor. O aroma trazia a leve nota agridoce da erva folha de gelo. Na cabeceira da mesa, Louis permanecia imóvel, vestindo uma capa militar preta com os cotovelos apoiados no chão, a cabeça inclinada sobre uma pilha de relatórios densamente escritos e as sobrancelhas franzidas. Baixas médicas, congelamento entre os refugiados, registros do posto de sopa quente, estoque restante do medicamento folha de gelo. Seu rosto era grave. Seu silêncio absoluto. Enquanto ele refletia sobre os números médicos, passos rápidos soaram do lado de fora. Emily entrou apressada, envolta num manto grosso, com um sorriso raro e irreprimível nos lábios e um brilho invernal nos olhos. Louis. Ela tirou as luvas enquanto falava. Boas notícias. Acabei de receber. Lady Helena deu à luz sem problemas. Tenho um irmãozinho. Ela estava de pé junto à mesa, a respiração branca formando espirais, a alegria brilhando em seu olhar. Louis ergueu a cabeça, o olhar parado, sem demonstrar particular surpresa. Considerando a constituição física de Helena e a qualidade dos médicos na cidade da Alabarda de Gelo, um parto sem intercorrências era apenas uma questão de tempo. Ele não diminuiu a alegria de Emily. É mesmo? Ele esboçou um leve sorriso e assentiu. Então, parabéns ao seu pai. Ele deixou o relatório de lado com um tom mais ameno. Quando o inverno der uma trégua, iremos visitá-los. O sorriso de Emily se alargou, uma lâmpada aconchegante se acendeu na noite nevada. Eu sabia que você diria isso. Ela sentou-se delicadamente ao lado dele, olhou para os arquivos desorganizados e deixou escapar um sorriso. Mas pela sua expressão, você está com algum problema que não me contou, não é? Louis não respondeu de imediato. Apenas ergueu a xícara de chá, soprou a espuma e tomou um gole da bebida morna, ligeiramente amarga. Só um pequeno incômodo de inverno, respondeu ele em voz baixa. Emily pegou uma folha amassada da mesa, passou os olhos rapidamente por ela, os dedos deslizando entre os parágrafos. O calor em sua expressão desapareceu rapidamente. O número de vítimas de congelamento ultrapassou 3.000, com gravidade variável. Suspeita-se de surto em 432 casos, 62 confirmados. Mortes, contagem de ontem, 107.
Ela fechou o jornal em silêncio. Lá fora, uma rajada de vento sacudiu os vidros das janelas. Emily não ofereceu nenhum consolo vazio como "isso já é bom". Ela sabia que para um inverno na região da fronteira norte, esses números eram quase milagrosos. Em outros territórios, onde os suprimentos se esgotaram e os senhores fugiram, deixando o povo à própria sorte, dezenas de milhares morreram sem que ninguém se desse ao trabalho de registrar o fato. Ela tinha visto refugiados em outros lugares congelarem completamente à beira da estrada, seus corpos deixados em montes de neve para que o vento e a chuva os decompusessem. Mas ela também sabia que Louis não estava se comparando com os outros. O que o incomodava nunca era, eu me saí melhor do que eles, mas sim, porque eu não conseguia economizar mais. Após uma pausa, ela se aproximou dele, fechou o relatório e com a voz suave e firme, disse, se for um pequeno incômodo, resolveremos juntos. Louis olhou para ela. O peso em seus olhos pareceu diminuir um pouco. Ele não ofereceu agradecimentos, nenhuma cortesia desnecessária, apenas um aceno de cabeça e um leve e genuíno sorriso no canto da boca. Foi tudo o que ele disse. Ele gostava disso em Emily. Nada de palavras desperdiçadas, nada de sentimentalismo, nada de frases adocicadas para embelezar a verdade. E nenhum medo de sua crueldade. Lado a lado, na mesa de conferência, eles analisavam mapas e listas, elaborando um novo conjunto de ordens para a crise de inverno. Este inverno chegou mais cedo, mais rigoroso e mais brutal do que qualquer outro anterior. Para além das fronteiras do território da Maré Vermelha, a neve caía do firmamento como uma maré furiosa, dia e noite sem cessar. Nos bairros de refugiados fora das zonas residenciais, a temperatura havia despencado para menos de 20 graus negativos. A terra congelada rachava em fendas de gelo que tilintavam a cada passo de casco. Não restavam mais tendas frágeis, mas as fileiras de abrigos coletivos semi-subterrâneos ainda pareciam opressivas e sombrias. Esses eram refúgios de inverno construídos por artesãos da Maré Vermelha antes da primeira neve. Paredes afundadas de terra congelada compactada e pedra, telhados cobertos com camadas de cinzas de carvão e esteiras de palha, conservavam um certo nível de calor. Não eram casas aconchegantes, mas neste norte varrido pelo vento, eram consideradas milagres. Lá dentro, as pessoas dependiam do calor do solo, dormiam amontoadas, compartilhavam cobertores, trocando calor corporal e a esperança de sobreviver. O ar estava denso com um cheiro forte de suor, mas mesmo assim fazia um frio congelante sob o vento forte. Mas quando o rigor do inverno chegou de vez, todas as defesas ainda pareciam lamentavelmente pequenas. Nas noites mais gélidas, o mercúrio despencava para perto de 30 graus negativos. O vento impulsionava a neve pelas frestas das aberturas de ventilação. A geada condensava, o frio penetrava até os ossos. Algumas crianças, mesmo nos braços de suas mães, acordaram com os lábios arroxeados e os membros rígidos. Na periferia do povoado, um fogão tartaruga de costas de fogo estava ancorado, sua pesada estrutura de ferro borbulhando com o vapor que subia e descia. Anéis coletores de calor embutidos na estrutura irradiavam calor dia e noite, impedindo que os edifícios próximos congelassem completamente. Mesmo assim, um sistema de aquecimento tão eficiente abrangia apenas o núcleo da cidade e algumas poucas casas coletivas. Nas zonas mais remotas, longe das tartarugas de costas de fogo, o frio mortal começou a sua colheita. Selecionaram os mais frágeis, idosos debilitados, crianças com pulmões fracos, trabalhadores exaustos pela fome. O primeiro a cair foi um pedreiro com mais de 60 anos, que enquanto inspecionava canos de água à noite, sentiu um aperto no peito e nunca mais acordou. Congelamento, necrose, gripe, como uma névoa venenosa silenciosa. Infiltrava-se pelas fendas das pedras e pelos cobertores acolchoados, varrendo tudo. A noite de inverno em Maré Vermelha nunca parecerá tão pesada. O posto médico brilhava intensamente. Os quartos estavam lotados de pacientes com queimaduras de frio e mães em prantos. Suas roupas grosseiras estavam completamente encharcadas, crianças enroscadas em seus braços, mãos e pés azulados. Algumas crianças chegaram quase sem respirar, com os lábios negros e o peito subindo e descendo quase imperceptivelmente. Ele ainda pode ser salvo? Meu filhinho está com febre há 3 dias. Será que ele aguenta? Por favor, meu senhor, ela poderia comer algumas ervas? Aquelas vozes, misturadas com tosses e gemidos, apertavam o coração de cada curandeiro. Do outro lado do corredor, vários corpos envoltos às pressas em esteiras de cânhamo foram retirados. Crianças magras, idosos curvados, até mesmo mães mortas ao lado de seus bebês, ainda agarradas aos pequenos corpos que já haviam esfriado há muito tempo. Pior ainda, surgiu um surto agudo de gripe com baixa temperatura. Durante a noite, vários campos de refugiados registraram febres em massa e falta de ar. Alguns perderam 3 ou 5 pessoas, outros viram campos inteiros adoecerem. Os medicamentos estavam longe de ser suficientes. O armazém da Rocha Vermelha ficou pela metade em poucos dias. Naquele instante, a ordem do grande Lord Louis chegou rapidamente, detendo a armadilha mortal. Transfira as tartarugas de fogo da reserva para os abrigos de refugiados. Encha-as com combustível de musgo de lava e mantenha-as acesas dia e noite. Quando seu dedo deslizou foi como uma lâmina cortando a neve. Uma área de circulação de calor intenso, centrada em tartarugas de costas de fogo, foi imediatamente ativada. Com musgo de lava alimentando as chamas e mantendo a temperatura em 15 graus acima de zero, um dos lugares mais quentes da fronteira norte. Mas os recursos eram limitados, o rodízio era obrigatório. Ele decretou: cada pessoa poderá entrar uma vez por dia, prioridade para crianças doentes, artesãos, soldados em transporte e mães de recém-nascidos. Ninguém poderá ocupar o lugar de outrem.
Enquanto isso, as oficinas do território da Maré Vermelha fervilhavam durante a noite. Mike liderou artesãos em uma corrida para confeccionar as capas à prova de frio de 7ª geração, usando pele de besta da geada amarga misturada com algodão refinado e uma camada externa de graxa condutora de calor. As bainhas das capas possuíam pequenas aberturas para bolsas de vapor que podiam ser conectadas a chaleiras elétricas pessoais. Fundamentalmente, esses mantos foram costurados pelos próprios refugiados. Trabalhe em prol do bem comum. Quem costurar mais, terá seus filhos vestidos primeiro. Mães antes resignadas ao desespero, agora com os olhos vermelhos e costurados, não são mais meras refugiadas à espera da morte. Em apenas 15 dias, 20.000 capas foram enviadas em lotes para todos os abrigos, cada uma tratada como uma continuação da vida. Na área médica, Emily liderou o destacamento completo de sua equipe de apoio médico. Os boticários juntavam todas as videiras folha de gelo para preparar poções calmantes de alta eficácia, reservadas para pacientes com gripe e febre alta. Os depósitos de ervas secas do armazém da Rocha Vermelha foram abertos, liberando plantas preciosas que estavam guardadas há muito tempo. Se isso os mantiver vivos, deem tudo. Essas foram as primeiras palavras de Emily aos farmacêuticos. Em breve, as praças da cidade viram surgir os postos do caldo de fogo, administrados pelo exército da Maré Vermelha. Servindo ensopado de batata com legumes em conserva e caldo de ossos dia e noite, todos tinham direito a pelo menos uma tigela quente por dia. Nuon completou 11 anos este ano. Quando a praga de insetos atacou, ele estava do lado de fora da vala da aldeia caçando um coelho. Ele havia prometido ao irmão uma refeição quente de caldo de coelho. Mas quando ele voltou, a rua inteira havia desaparecido. Os cadáveres dos insetos haviam engolido tudo. Ele não teve tempo para chorar. Arrastou o irmão para a floresta. Por sorte, os insetos mortos nunca os encontraram, e os cavaleiros da Maré Vermelha acabaram por resgatá-los. Após chegar ao território da Maré Vermelha, alguém lhe designou um trabalho. Ele foi integrado à equipe de construção, seguindo os passos de um antigo artesão chamado Cole, que carregava tijolos, assentava vigas e erguia paredes. Um trabalho tão árduo era pesado para um menino de 11 anos, mas além de passar frio ou fome na neve, ele já se sentia abençoado. Ali havia comida, cobertores e até mesmo, ocasionalmente, caldo com pedaços de carne. Ele achava que seus dias finalmente estavam melhorando. Mas o verdadeiro inverno ainda chegou. Durante a noite, seu irmão ardia em febre, tremendo sob um cobertor rasgado. Em pânico, Nuon o carregou até o posto médico e eles ficaram na fila o dia inteiro antes de serem atendidos. Em 2 dias, ele também desmaiou. Seu corpo brilhava intensamente, mas seus dentes batiam levemente, como se ele pudesse flutuar para longe. Ele ouviu Cole suspirar. Ah, que pena. Cheguei tão longe, mas não deu para durar. Ele queria discutir, mas não tinha forças nem para abrir os olhos. Então, aquele dia chegou. Ele ouviu um estrondo, o som das tartarugas de costas de fogo, com seus cascos grossos de ferro irradiando um calor intenso. A enfermaria, antes fria, aqueceu-se. Tubulações de vapor foram conectadas e pequenos fogões a lenha escura foram colocados ao lado de cada cama. Pela primeira vez, Nuon dormiu profundamente, livre dos tremores noturnos. Ele não sabia o que queimava naqueles fogões, apenas que eles salvaram a vida dele e a do irmão. E naquele dia, a ala recebeu um anjo que jamais esqueceria e um verdadeiro sol. As tempestades de neve estavam proibidas lá fora. Dentro de casa, restava apenas o crepitar baixo dos fogões a lenha. No instante em que a porta se abriu, luz e calor pareceram invadir o ambiente simultaneamente. À frente, uma menina de capa branca carregava grossos cobertores, com os cabelos azuis caindo sobre os ombros como um rio noturno. Seu olhar era terno, a única lâmpada ainda acesa na noite nevada. Ela era a senhorita Emily. Ao lado dela, um jovem de capa preta entrou na enfermaria. Sem dizer uma palavra, ele acenou com a cabeça para que os soldados carregassem caixas de medicamentos e fogões de retorno de chama novos. Este era o senhor da Maré Vermelha, Louis. 2 nobres, ombro a ombro, entraram na enfermaria fétida e ensanguentada sem hesitação ou repulsa. Eles não apareceram em sonhos, nem ficaram em altas torres observando os destinos. Eles caminharam pessoalmente para o desespero do povo. Emily ajoelhou-se, movendo de cama em cama e ajeitando os cobertores em volta das crianças. Ela perguntou suavemente, com frio: aguente firme, logo você vai melhorar. Cada frase era curta, mas como faíscas que atravessavam a tempestade suave e real. Louis ficou de pé entre as camas, não acima delas, arregaçou as mangas, abriu frascos de remédios, abaixou-se para verificar a temperatura do fogão, confirmando que cada canto estava na temperatura ideal. Seu rosto permaneceu calmo, mas não apresentava nenhum traço do distanciamento frio encontrado nos olhos aristocráticos. Quando parou ao lado da menina que tremia de febre e viu o medo instintivo em seus olhos, simplesmente se abaixou e sussurrou: não tenha medo. Estou aqui. Sua voz era suave, não alta, mas a menina instintivamente estendeu sua pequena mão e apertou a ponta de seu dedo com firmeza. Ele não se afastou, em vez disso, agachou-se e sentou-se com ela por um tempo. Quando chegou a vez de Nuon, Emily ajoelhou-se e o cobriu com um cobertor. Era novo, muito quente e cheirava a ervas. Alguém sussurrou ao lado dele: essa é a senhorita Emily, a senhora do território da Maré Vermelha. Num instante, ele se lembrou do rosto da mãe e de como seu irmãozinho se agarrava à sua manga quando estava com febre. Mas agora alguém o estava segurando. Não um deus, não uma lenda, mas uma menina sorridente que se ajoelhou para entregar pessoalmente remédios e um cobertor. Ela não tinha asas, mas brilhava mais do que qualquer estátua numa noite nevosa. Emily deu um tapinha na mão dele e sorriu. Aguente firme até a primavera, e tudo ficará bem. Nuon abriu a boca, mas não conseguiu pronunciar uma palavra. Apenas agarrou a ponta do cobertor como se não fosse um pano, mas um raio de luz capaz de tirá-lo da escuridão.
Contendo as lágrimas, ele olhou para Emily e depois para Louis, que estava parado perto dali. Naquele momento ele finalmente entendeu. Ela era a santa das noites de inverno, e ele era o sol que incendiava aquela escuridão. Eles realmente o viam como humano, considerando que uma vida tão insignificante quanto a de ervas daninhas ainda merecia ser salva. Naquele instante, ele gravou os rostos deles profundamente em seu coração. Naquela noite, Nun sonhou que vestia uma capa da maré vermelha e guiava seu irmão pela mão através da noite nevosa. No sonho, ele disse: "Nós vamos sobreviver. Quando eu crescer, me tornarei um cavaleiro da maré vermelha." Ele não era nobre, não tinha linhagem, nem grande inteligência. Mas naquela noite de inverno ele conquistou verdadeira dignidade humana e esperança. E não foi apenas Nuon. Durante este inverno congelante, os nomes dos dois governantes se tornaram mais do que nomes. Eles se tornaram a própria esperança. Os refugiados ajoelharam-se na neve e rezaram murmurando: "Sol da maré vermelha, conceda-nos uma noite quente." As pessoas chamavam Luís Calvino de Sol da fronteira norte. Não um rei, não um deus, mas o sol, jamais extinto na escuridão, ardendo mesmo no gelo e na neve. Sobre Emily, as palavras mais repetidas foram: "Ela é a santa que chora nas noites de neve, a segunda mãe das crianças." As mulheres teceram secretamente um manto branco para presentear a santa da neve. As crianças a pintaram na parede do abrigo. Uma mulher gentil inclinada para a frente, com cobertores nos braços e uma auréola atrás dela. Perto da lareira, alguém disse às crianças: "Da neve surgiu uma linda santa, destemida diante da sujeira, do frio ou da doença. Ela trouxe remédio e o aroma da primavera." Os idosos diziam: "Eles são os salvadores da fronteira norte." Mas nem todos os nortistas tiveram a mesma sorte. Nem todas as terras tinham um senhor chamado Luís Calvino. Nem todas as cidades tinham calor geotérmico e tartarugas de costas de fogo inesgotáveis como o território da Maré Vermelha. Além da Maré Vermelha, estendia-se o verdadeiro inferno. A comida acabou. Nobres de menor importância massacraram doentes e prisioneiros. Rumores falavam de carne seca humana secando em porões. As pessoas se aglomeravam em volta de cadáveres em chamas para se aquecerem, roendo os ossos em silêncio para não acordarem a guarda de um nobre. O aquecimento falhou. Tudo alimentou as chamas, até mesmo os idosos se imolaram para que seus parentes pudessem ter uma noite à luz de uma fogueira. Medicina? A palavra havia se tornado estranha. A peste assolava o mundo sem controle. Corpos insepultos se amontoavam em becos, poços e cemitérios, exalando um odor fétido que chegava aos céus. No entanto, os refugiados procuravam deliberadamente essas fogueiras para se aquecerem, à medida que senhores e soldados deixavam de ser protetores para se tornarem saqueadores de alimentos. Grãos de ajuda humanitária enviados pelo governador foram confiscados. As muralhas do castelo brilhavam intensamente, enquanto do lado de fora estendia-se um reino fantasmagórico e gélido. O pior de tudo foi o colapso da humanidade. Nobres trancaram os portões, abandonando seu povo ou expulsando cidades inteiras para o sul, deixando apenas vilas vazias e neve. Alguns clãs levaram os últimos grãos e fugiram durante a noite. Ao amanhecer, as pessoas encontraram apenas pegadas na neve, nem mesmo um grito. As notícias vindas das zonas extremas eram as mais terríveis. Um senhor feudal liderou pessoalmente o massacre de refugiados apenas para economizar lenha e remédios. Em uma cidade, as pessoas se devoravam umas às outras. As fogueiras não queimavam madeira, mas estandartes dourados das casas. Essa era a verdadeira face da maioria das regiões setentrionais naquele inverno. As taxas de mortalidade por frio chegaram a 40%. Tumultos se espalharam, epidemias devastaram a região e a ordem desmoronou. Em contraste, o território da Maré Vermelha era uma chama solitária na neve, não brilhante, mas a única ainda acesa. Os portões de Maré Vermelha nunca se fecharam, suas cozinhas nunca pararam de funcionar, suas tendas médicas nunca cessaram. Mesmo nas noites mais frias, a fumaça ainda subia dos pontos de sopa quente no andar de cima. Cavaleiros de patrulha noturna com mantos vermelhos passavam pelos campos de refugiados, enquanto no alto de uma torre distante a bandeira vermelha com o sol dourado ainda tremulava. Contudo, lentamente, o longo e gélido inverno finalmente passou. A neve derreteu, o solo congelado rachou, os botões se agitaram nos galhos nus. Quando os primeiros raios de sol atingiram a fronteira norte, ninguém comemorou. Apenas contemplaram em silêncio por um longo tempo. Alguns ajoelharam-se na neve, com a testa no chão, como se estivessem se despedindo dos mortos ou saudando uma esperança há muito perdida. No ano mais desesperançoso para a região de fronteira do norte, eles pensaram que a primavera jamais retornaria. Mas aconteceu. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.